Pronto. E vamos lá, boa noite, amores. Vamos começar essa masterclass sobre Júpiter, que é conhecido como o padrinho do céu, né? Ele traz muitas bênçãos, muitos presentes, né? E é o planeta mais benéfico de todos. Primeiro vamos falar o que que ele representa, né? Primeiramente, ele rege os signos de Sagitário e Peixes. Então, quem já souber aí um pouco das características desses dois signos já vai ter mais uma ideia assim do que esse Júpiter vai representar, né? Então, Júpiter fala muito, por exemplo, de viagens, né? Fala muito sobre expansão, então, no sentido de sempre a gente querer sair da nossa zona de conforto, sair da nossa bolha, sair do que a gente já conhece, né? Como se a gente sempre tivesse que explorar além, né? E nunca tá suficiente, nunca tá bom, sabe? A gente sempre quer buscar mais e mais e mais, né? Júpiter é o eterno buscador, assim, e tem muita conexão com as verdades, né? Então, às vezes se conecta muito também com as religiões, né? Com a fé, a espiritualidade também, aí seria mais, porque Sagitário seria mais assim, a religião, né, específica, e espiritualidade seria mais peixes, né, uma coisa mais aberta, mais mutável, né, adaptável e tal. E hoje a gente vai falar, né, como o Júpiter recentemente entrou em Gêmeos, né, e Gêmeos fala muito sobre essa questão da comunicação e até dos aprendizados também, né, a gente vai falar, que é uma coisa muito geminiana, sobre Júpiter. Só que de uma forma não especificamente desse Júpiter em Gêmeos, né? Mas mais sobre aonde cada pessoa tem ele no seu próprio mapa natal, né? Então a gente vai falar do Júpiter em todas as casas, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, se tiver muito rápido, vocês falem pelo chat ali, porque daí eu consigo ver aqui para não ficar também barulho, tá? De gente falando ao mesmo tempo. Quem tiver com o microfone ativo, por favor, desative para não ficar com eco. Mas o som tá bom, né, gente? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Fechou. Então tá. Vamos começar aqui por Júpiter na casa um. Lembrando que, lembrando que todos os planetas, por mais que Júpiter seja o mais benéfico, todo mundo ame Júpiter e tudo mais, todos os planetas têm o seu lado desafiador também, né? Tem o lado fluente e o lado desafiador, né? Então, por exemplo, o lado de Júpiter pode ser essa coisa o lado fluente, né, de Júpiter pode ser essa coisa de trazer muitas oportunidades, muitas bênçãos, muitos presentes, sim. Porém, o lado desafiador pode falar muito sobre exageros, excessos, uma fé assim tão grande que a pessoa começa a, tipo, ficar meio inconsequente, sabe? De não medir ali, de acreditar tanto que vai dar certo, esquece, tipo, as condições latentes ali, os medos e só vai, sabe? Sem pensar, sem planejar muito. Então, esse pode ser o lado mais desafiador também, de Júpiter, né? A gente tem alguém que eu não tô conseguindo ver aqui com o microfone ligado, que tá dando interferência. Vou mutar aqui quem eu achar, tá? Mas eu não tô vendo todo mundo. Por favor. Acho que foi. Muito obrigada. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui sobre Júpiter na casa um. Roberta, não tem problema. Já foi, tá bom. Acontece. Agora vamos lá, Júpiter na casa um. Casa um é o ascendente, né? É a nossa identidade. É como a gente se mostra para as pessoas, como as pessoas nos veem, né? E Júpiter também tem muito a ver com conhecimento e sabedoria.
Então, essa pessoa ela pode ser vista como uma pessoa muito sábia, como uma pessoa exploradora também, e provavelmente ela vai gostar muito de viajar, né, de conhecer novos lugares, entrar em contato com outras culturas. E no lado mais desafiador, essa pessoa pode cometer também, porque a Casa 1 fala muito sobre a nossa ação, cometer alguns exageros na forma de agir e até relacionado também ao exagero na alimentação, né? Então, compulsões alimentares às vezes acontece e essa pessoa pode ter uma tendência ao sobrepeso, né? Pode ganhar peso muito fácil, porque a casa um fala do nosso corpo físico, né? E Júpiter é o maior planeta, é o big dos bigs, né? Então, isso pode se refletir no corpo da pessoa. Não sei se vocês já sabiam disso. Uma vez eu fiz um post sobre, não sei se vocês viram, mas enfim, né? Muita coisa para acompanhar. E então tem essa tendência também. Que mais? Acho que é isso que eu esteja lembrando agora de Júpiter na 1. E assim, sempre que você tá no lado desafiador, né? Como é que você faz para sair dele, indo para o lado fluente, né? Porque é mais difícil, é mais raro você estar nos dois polos ao mesmo tempo, né? Então, se você tem Júpiter na 1 e tá ganhando muito peso e tá, tipo, sendo inconsequente às vezes com seus atos, vai para o outro lado, né? Vai estudar, vai adquirir conhecimento, né? Vai entrar em contato com outras culturas, vai viajar, se não der para viajar, literalmente falando, né? Meu, hoje em dia com a internet a gente pode fazer qualquer pesquisa que a gente quiser, né? Então a gente pesquisa sobre culturas diferentes, vai se envolvendo ali com aquelas histórias, né, dos outros lugares. Então, isso é bem legal de fazer, tá? Gente, se vocês tiverem perguntas, manda no chat, hein? Tá tudo bem por enquanto? Tá muito rápido? Tá devagar? Me falem, me deem o feedback, que aí a gente vai ajustando aqui. Tá ótimo, tudo certo. Fechou. Se vocês não entenderem alguma coisa, gente, pode perguntar, tá? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Roberta é Júpiter na casa 1. Então, Roberta, fale se tem tendência a sobrepeso, olha lá. Viagens, é isso. Gente, vão me dando seus feedbacks. Estamos falando de onde temos Júpiter no nosso mapa natal, né? Isso aí, Mayara. Isso aí, tá? Júpiter no mapa natal. Ah, e assim, vocês podem pegar essas características também e aplicar para a casa onde vocês têm Sagitário e Peixes, tá? Porque como Júpiter é o regente desses signos, essas casas também vão ter um pouco dessas características, tá? A gente vai falar de todas as casas aqui. Então, a casa onde você tem Sagitário, onde você tem Peixes, também fica de olho. Quando eu falar, tipo, Júpiter na casa X, daí você tem Peixes nessa casa, por mais que Júpiter não esteja lá, vai valer, tá bom? Vocês entenderam essa parte, gente? É meio muita coisa, né? Astrologia é bem complexo, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Bom, vamos continuar aqui então. Roberto também, Júpiter na casa 1. Ganha peso fácil, vem com massa muscular, compulsão, desejo. Então, gente, ainda mais quadratura com Vênus, Vênus fala dos prazeres. É isso aí, tem que tomar cuidado. Quadratura é um aspecto tenso, né? Então, precisa estar sempre atento, né? Mesmo com, tipo, por que que eu tô buscando prazer no alimento? Será que, como estão as outras áreas da minha vida, né, que poderiam me trazer esse prazer, né? Então, é interessante sempre que a gente tem, na verdade, qualquer desafio, né, gente? É interessante a gente pensar, tipo, por que que isso aqui tá acontecendo?
né, sempre a gente pode aprender com tudo, mesmo que seja uma situação muito complicada, e elas acontecem inclusive justamente para que a gente cresça, né, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda lições e para que a gente se torne um ser humano melhor, né, para isso que a gente está aqui na verdade. Então, é isso. Vamos lá então, daí Júpiter na 2, tá, Júpiter na casa 2. A casa 2 é o quê? É o dinheiro, são as nossas posses, né, o que que a gente vai fazer, né, a nossa atividade ali que vai gerar dinheiro, são as nossas crenças também, né, os nossos valores. Então, normalmente quem tem Júpiter na 2 já tem, essas crenças, esses valores muito em relevância, assim, na vida, né. Pode ser que tenha aí uma religião específica que siga, né. E quando se fala: "Nossa, Júpiter na 2, a pessoa vai ficar rica", né. A gente já pensa isso, né: "Meu Deus, vou fazer muito dinheiro". E, lógico, existe realmente essa possibilidade, mas tudo vai depender de várias coisas, né, gente. E isso aqui a gente nem tá falando dos signos, a gente tá falando de Júpiter, né, só que cada signo vai ter também uma outra característica, né, uma não, várias outras características, né. Então, a gente precisa sempre avaliar também o mapa cada mapa, né, como uma coisa individual mesmo, aqui eu só tô falando para vocês pegarem umas pescarem aí para vocês umas dicas, tá. Então Júpiter na 2, sim, a pessoa pode ter muitas oportunidades, né, com relação a às finanças, e é interessante como Júpiter representa muito, né, o conhecimento, é interessante essa pessoa sempre estudar muito a respeito, né, dessa questão do dinheiro mesmo, né, crenças limitantes. Júpiter tem muito a ver com as crenças também, não só com as crenças religiosas, né, mas quem nunca ouviu falar sobre crença limitante, pesquise sobre e mergulhe nesse assunto, porque muda a vida, tipo, muda a sua visão de mundo, e Júpiter é muito isso, né, é quando você consegue enxergar o mundo de um lugar mais alto. É quando você consegue ver o panorama geral, sabe, você não tá vendo só um pedacinho, você tá vendo o todo, você consegue entender muito melhor as coisas, né. Então Júpiter tem essa coisa da visão de cima, né, a visão do avião ali, que é muito diferente da visão quando você tá na sua casa, entendeu, vendo ali seu bairro, né. Então é totalmente diferente. E quando a gente estuda, né, sobre essas crenças, então, por exemplo, falando de Júpiter na 2, né, tem aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. É muito legal para quem tem, tipo, qualquer planeta na casa 2, na verdade, né, mas Júpiter, mais ainda, porque quanto mais essa pessoa se conectar com o conhecimento, né, com crenças a respeito de dinheiro, principalmente, mais ela pode ter a capacidade de ela já tem a capacidade, né, mas mais ela vai ter chance de realmente concretizar isso, né, de fazer muito dinheiro mesmo, de ter muitas coisas, de, enfim, viver o conforto ali, né. Então é bem legal. Esse livro é bem interessante. Inclusive lá no meu Insta tem um destaque, acho que chama Abundância, se não me engano, e tem várias páginas, assim, desse livro. Então se você quiser saber mais ou menos como é, vai lá, é muito bom esse livro. Agora acho que foi tudo. Ah, e lógico, né, o lado perigoso ali de Júpiter na 2 é a pessoa gastar excessivamente, né, gastar em excesso e, tipo, não conseguir se controlar, assim, às vezes acaba gastando, dependendo do signo que tiver ali, até por uma coisa, assim, uma compensação emocional, né, tipo: "Ai, tô triste, vou comprar um negócio", sabe. Às vezes acontece, principalmente se for em Câncer, se for, né, em signos de água ali, ou se tiver alguma conexão com Lua, algum aspecto, né. Então tem que avaliar como um todo, mas pode acontecer, tá. De gastar, assim, por impulso, muita atenção. Agora Júpiter na casa 3, Júpiter na casa 3 representa irmãos, tios, primos, vizinhos, e
Gente, para tudo, volta um pouco, que eu esqueci de falar um negócio. Eu acabei de lembrar, Júpiter na 2. E Júpiter conecta muito também com outros lugares, né? Com aquilo que é fora da sua zona de conforto. Então, pode ter muitas oportunidades também com relação a trabalhar fora, né? Então, normalmente a pessoa pode trabalhar fora da sua cidade natal, né? Normalmente, assim, a gente considera fora da sua zona de conforto. Zona de conforto a gente considera como a cidade natal ou a cidade onde a pessoa cresceu. E aí pode ser que ela tenha mais oportunidades de fazer dinheiro mesmo, ou numa cidade vizinha, ou em outro estado, ou até outro país também, mas não necessariamente falando, tipo, literalmente, sabe? Por exemplo, nasci em São Paulo, vou lá na China trabalhar. Pode ser também, mas não necessariamente. Às vezes eu estou numa empresa que é chinesa, ou eu estou em contato com uma pessoa que está lá, entendeu? Então pode ser assim. Por exemplo, eu tenho Sagitário na casa 2, né? E o regente de Sagitário é Júpiter. Então, isso se aplica a mim. Por mais que eu não tenha Júpiter nessa casa, essas características se aplicam para mim. E aí, por exemplo, eu tô em São Paulo agora, que é a minha cidade natal também, mas eu tô em contato com um monte de gente que mora em outros lugares, né? Não só hoje, mas as pessoas que eu atendo também, né? Quando eu faço mapa online, as pessoas estão fora, né? Então, inclusive quando eu estive fora também consegui atender pessoas no local, né? Então, tem isso também, tá? Agora sim, vamos para Júpiter na casa 3. Lembrei disso porque eu ia falar, né? Pode ser que a pessoa tenha um irmão morando em outro lugar, né? Às vezes acontece. E provavelmente essa pessoa vai ter muitos irmãos, ou muitos primos, ou muitos tios, assim, uma família grande, né? Porque a casa 3 representa essas pessoas, porque a casa 3 fala muito sobre aquela convivência diária, assim, né? Principalmente quando você é criança, na Casa 3 fala muito da nossa primeira infância ali, então os amiguinhos de escola também, os amigos de infância também são muito representados pela Casa 3. Então, quando você tem Júpiter na 3, você pode ter também aqueles amigos ou vizinhos, ou irmãos, ou tios, enfim, vocês entenderam. Mais sabe tudo, assim, né? Mais sábios, mais também viajantes, enfim, pode ter isso. E a casa 3 também é a casa da comunicação, né? Comunicação e expressão. Então, provavelmente essa pessoa vai falar muito bem. Pode ser que ela fale várias línguas diferentes também, muito bem. É, que mais? Essa casa também representa viagens curtas, também representa cursos rápidos. Então, tudo isso fica muito em evidência, assim, sabe? Muitas oportunidades podem chegar, tipo, da pessoa viajar várias vezes, da pessoa fazer vários cursos muito legais, enfim. Então, tem isso. Olá, Maria também falou, trabalhar em uma cidade vizinha, contato com pessoas de fora onde mora, isso aí. Vão me dando feedback, hein? Dependendo do signo, algo espiritual na casa 3 tem que analisar cada mapa, né? Dependendo, mas pode ser. Tem que ver o que que tem, né? No mapa. Mas lembra sempre, gente, que Júpiter também é o regente de peixes, né? Que tem tudo a ver com a espiritualidade. Então, às vezes, mas por exemplo, se a pessoa tem, sei lá, um Júpiter em Capricórnio, aí já não é tão espiritual assim, depende muito. A Bruna falou, ó, tenho Júpiter na 2 e trabalho atendendo pessoas de fora da minha cidade. É isso, gente. Conexão com outras pessoas, pessoas estranhas, estrangeiras, né? De outro lugar, uma outra cultura, uma outra criação, né? Tava na 3. Acho que é isso, gente. Tomar cuidado, né, com Júpiter na 3 para tipo, não sair falando qualquer coisa, sem, tipo,
sem pensar, né? Falar impulsivamente e acaba ofendendo alguém, enfim, às vezes pode acontecer também, né? Língua grande, os exageros. Meu marido tem Júpiter na um, está progredido, está na 2. Viaja muito. Então, tem isso também, né, gente? Não sei se vocês sabem o que é progressão. Tem no meu destaque, nos meus destaques lá no Insta, tem sobre progressão, já ensinei como calcula. Ensinei, na verdade, do Sol e do Ascendente, né? Mas tudo no mapa Progride. E tem uma aula gravada também sobre progressão, hein? Depois eu vou mandar no grupo para vocês verem. Eu maratono tudo. Tô virada na astróloga. É isso. Ai, gente. Então vamos lá. Então, Júpiter na 4, hein? Júpiter na casa 4. Casa 4 representa a nossa casa, né? O nosso lar, representa as nossas emoções, o nosso mundo interno, né? Representa o nosso passado, a nossa família, principalmente a nossa mãe, né? Então, quem tem Júpiter na 4 pode ter uma mãe assim mais sábia, né, mais experiente, ou uma mãe também que viaja a trabalho que está distante, né, de alguma forma. E pode ter uma tendência também a morar fora, né? Depois, assim, porque normalmente o contato com a mãe é mais no começo da vida, né? E aí, na fase adulta, a pessoa pode ter mais essa tendência. Quando criança também, né? Mas na fase adulta é mais fácil. Ter essa tendência a morar em outro lugar. Aqui, entrei um pouquinho depois, não sei se falou no começo, mas para quem tem Júpiter em Gêmeos, o mapa natal fortifica esse ano. Sim, Júpiter em Gêmeos, né? Vai ter o retorno. Sempre que você tem um determinado planeta num signo e esse planeta volta para esse signo, você está tendo o retorno desse planeta. E aí é um novo ciclo que se inicia, né? Como o ciclo de Júpiter é muito positivo, por Júpiter ser um planeta muito positivo em geral, então é muito legal. E normalmente isso acontece de 12 em 12 anos, né? Então, ele estava lá, aí provavelmente ele volta quando você tem 12, depois 24, depois 36, mais ou menos isso. Então é bem legal. A energia do plano progredido é mais influente na vida do que o posicionamento do mapa natal? Não. Não, mas é que assim, na verdade, assim, gente, o mapa natal, ele sim serve para sua vida inteira, aquela tendência tá ali, e mesmo quando o planeta vai progredindo, né, com o tempo, aquele posicionamento inicial não deixa de existir, né? Então, aquilo lá é mais forte, né? Mas é como se a progressão ela se somasse o significado, né? Então, por exemplo, tenho na um, agora ele tá progredindo na 2, então fica com o efeito das duas casas, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Não só Júpiter, né? Mas todos os planetas. E aí, com o passar do tempo, eles vão progredindo e vão. Por isso que a gente também tem experiências diferentes ao longo da vida, né? Porque tudo vai andando no nosso mapa, né? E aí tem um monte de coisa também. Tem a progressão, que é em cima do nosso mapa natal. Tem os trânsitos diários, que são como os planetas estão atualmente, né? Que também influenciam no nosso mapa natal. Aí tem a revolução solar, toda vez que você faz aniversário, muda e é um outro mapa totalmente diferente. Então, tipo, tem muita coisa que conta que dá para analisar e levar em consideração para ver, né, para entender o nosso momento atual, né? Tem muita ferramenta aí dentro da astrologia. É bem legal. E aí o Júpiter na 4 então, fala sobre uma boa conexão, assim, normalmente, né? Com a mãe, com o passado, com os antepassados também, e uma boa relação com as suas próprias emoções, né? Então, é aquela pessoa que não tem travas para demonstrar o que está sentindo, por exemplo, vai ser uma pessoa, assim, mais dramática, talvez, né? Mas que expressa tudo o que sente, né? Não guarda. O áudio ficou mais baixo. Será que é porque eu tô falando longe do microfone?
tá bom? Tá. Vão me falando aí, gente. Mas é isso. Júpiter na 4. Acho que falei os pontos aí principais. Aí, Júpiter na casa 5. Casa 5 fala sobre. Nossa, casa 5 tem muitos significados. Fala sobre filhos, criatividade, autoestima, autoconfiança. Fala sobre o nosso ego, né? Fala sobre a nossa criança, interior também, né? A criança que a gente foi lá no nosso passado. E que normalmente muitas vezes os filhos vêm para que a gente cure essa criança ferida, né? Para que a gente cure nossos traumas inconscientes. Por isso que às vezes é tão desafiador, né? Lidar ali com filhos, criar filhos, né? Inclusive a gente fala que é a casa dos filhos porque os filhos a gente cria, né? É a maior expressão, né? Do ser humano. É quando você deixa sua marca no mundo através de uma pessoinha, né? Então, a Casa 5 representa tudo isso, assim, são as suas assinaturas, né? É o seu palco ali. E que mais? Tem mais coisa. Ah, tem romances também. A Casa 5 também fala sobre romances, sobre prazer, sobre nossos hobbies, né? Tipo, aquilo que a gente gosta de fazer quando tá no tempo livre, assim, né? Então, tipo, o que que realmente me faz feliz, né? Então, a casa 5 é isso. E Júpiter nessa casa expande todas essas possibilidades, né? Então, provavelmente essa pessoa vai ter muitos hobbies. Tem gente que às vezes tem dificuldade de achar uma coisa que goste, né? Às vezes a pessoa tem um Saturno lá e já fica mais difícil. Ou tem Capricórnio, ou tem Aquário ali. Às vezes é meio restrita, a pessoa fica confusa e fala assim: ah, eu gosto de trabalhar. Mas quem tem Júpiter lá, não, vai ter um monte de hobby diferente, vários esportes, né? A casa 5 está muito conectada também aos esportes, então vai ser uma pessoa super ativa. Voltando um pouco, também a casa um também é um pouco assim, né? A casa um também fala do nosso corpo físico e do movimento. Então, para quem tem Júpiter na um e na 5 é muito interessante praticar muita atividade física, porque principalmente a casa um, né, traz muita energia para o nosso corpo, né? Júpiter aumenta isso, então você vai ser uma pessoa com muita energia. E aí, se a pessoa não gasta isso, né, não canaliza isso na forma do exercício físico, essa energia toda ela pode virar ansiedade, impulsividade, agressividade, principalmente se for nos signos de fogo, tá? Signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Ou se a pessoa tiver também um Marte ali, um aspecto, né, de Júpiter com Marte, fica complicado, tem que gastar, porque senão é osso, gente. É osso. Meu marido sugerir corrida. É isso, gente. Tem que mandar essas pessoas se mexerem, porque senão não dá mesmo. E bom, como a Casa 5 também fala, por exemplo, sobre romances, né? E Júpiter fala sobre essa questão de outros lugares, né? Então, essa pessoa pode ter uma tendência a querer ficar com pessoas de fora, assim, sabe? É muito doido isso. Ou se atrair por pessoas que têm uma cultura diferente, um sotaque diferente, uma coisa diferente, entendeu? Tem isso também. Até os hobbies podem estar ligados com outras culturas, né? Tipo, a pessoa gosta de fazer yoga, né? É, até o CrossFit, né? Agora já brasileirou, né? Mas era muito de fora também, né? Antigamente, principalmente quando veio para o Brasil. Que mais? Acho que é isso, gente. Júpiter na 5. Ah, e os filhos, né? Podem ter muitos filhos. Nossa, muitos filhos. Eu brinco que, assim, no mínimo dois, né?
no mínimo dois, se você tem Júpiter ali, e se tiver outros planetas, pode ser que tenha mais ainda, né? E todos os planetas que vocês tiverem na casa 5 também, e o regente do signo que vocês têm ali na cúspide também, podem representar as características dos filhos, né? Então pode ser um filho que gosta muito de estudar, que gosta de viajar, que as características de Júpiter, né? E até os filhos podem também depois, né, quando crescerem, irem fazer um intercâmbio, irem morar em outro lugar, enfim, estarem em outro distantes, né, de alguma forma, assim, em outro lugar. Acho que foi tudo agora. Bom, deixa eu ver aqui uma pergunta. Claudinha, Júpiter na 5 tem a ver com produtividade também? Criar muitas coisas? Então, eu acho que são coisas diferentes, Ari. Criar muitas coisas, sim. Criar muitos projetos, né? Ter muita criatividade também para criar o que for. Seja um quadro, seja uma música, seja um projeto criativo no seu trabalho, qualquer coisa, né? Mas produtividade não necessariamente está ligado com a criatividade, né? Talvez você tenha falado produtividade no sentido de produzir muitas coisas. Aí, nesse caso, pode ser. Mas produtividade no sentido de ser produtivo, né? De otimizar as coisas, aí não tanto. Aí, por exemplo, faria muito mais sentido o Júpiter na 6. Júpiter na casa 6, aí sim. Porque a casa 6 é a casa de Virgem, né, gente? Então, a casa 6 fala muito sobre a nossa rotina, né? O nosso dia a dia, ali, o nosso trabalho, né? Como a gente cuida também da nossa saúde. E Júpiter na 6, sim, aí sim, pode ter a ver com produtividade, mas também tem aquela coisa do excesso, né, gente? Às vezes dispersa demais, às vezes é meio complicado, né? Tem que saber dosar. Mas Júpiter na 6 também pode trazer oportunidades de trabalhar fora, né? Ou conectado com pessoas que estejam em outro lugar. Normalmente essa pessoa vai ter sorte mesmo, né? Com relação a hábitos alimentares, vai gostar de coisas boas, né? Vai naturalmente gostar de comidas saudáveis, né? Bons alimentos, de ter uma saúde boa mesmo, né? E deixa eu ver o que mais. E de organizar muito bem as coisas, né? A Casa 6 fala muito sobre organização também. Então elas vão gostar, assim, de tudo, do ambiente organizado, de tudo limpo, de tudo muito bem planejado, né? Então vai ser isso também. Deixa eu ver aqui. Conhecer pessoas famosas, isso é mais o Júpiter na 11, principalmente se for em Leão, assim, ou Sol também. Aí, aí sim. Na 5 pode ser também. Na seis já não tem muito a ver com isso. 6 pode ter a ver com pets, animais de estimação. Então, se você tem Júpiter na 6, provavelmente você vai ter pets, às vezes pets grandes. Um cachorro bem grandão, um golden, alguma coisa assim, sabe? Às vezes acontece também. Não sei se vocês sabiam disso, gente, mas a casa 6 também representa os bichinhos de estimação. Alguém aí tem Júpiter na 6? Não sei se vocês têm esse feedback aí para me dar. Lado desafiador de Júpiter na 6. Eu tenho bem no finalzinho da 6. Gente, me falem aí se vocês estão se identificando, hein? Então, o lado desafiador é aquela coisa, né? De ir com muita sede ao pote e não medir as consequências, né? Então, tipo assim, te chamam pra ir trabalhar lá em outro lugar, né? Outro país, e você, tipo, nem mede consequências, entendeu? Só vai sem pensar, e quando chegar lá, tipo, putz, devia ter trazido sei lá o quê, devia ter planejado aquilo outro, entendeu? Então, tipo assim, pelo menos um pouquinho de planejamento precisa ter, sabe?
Então, você pode se jogar, né? Porque Júpiter gosta, assim, de se jogar, vai na fé e tá tudo certo, né? Vai no otimismo, né? O Júpiter tem muito a ver com o otimismo, com a fé inabalável, assim. Mas a fé junto com o planejamento, aí fica uma coisa muito sólida, né? Muito mais concreta, muito mais madura do que só a fé pela fé, entendeu? Então tem que saber combinar, né, essas energias aí, tá? Agora, Júpiter na casa 7. Lembrando que se vocês tiverem Sagitário e Peixes nessas casas, gente, também vale, hein? Bom, casa 7 é a casa dos relacionamentos, é a casa que fala sobre parcerias profissionais também. E relacionamentos em geral, assim, tipo, se você é uma pessoa pública, pode falar do seu público. Se você, sei lá, tá pensando com relação a trabalho, pode ser os seus clientes, né? É como você se relaciona ali com o outro, né? Então, a casa um é o eu, é a identidade, e a casa 7 é o nós, né? É a troca. E Júpiter na 7, então também tem aquela coisa de você querer se relacionar com pessoas que são estranhas, estrangeiras, de fora, né? Que tem um sotaque diferente, que tem uma cultura diferente da sua. A Felícia perguntou ali, como sabemos em que casa está Júpiter? Gente, não falei qual é o símbolo de Júpiter para vocês, né? Vou colocar aqui, eu vou compartilhar minha tela, peraí. Compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Ai, meu Deus, como é que eu vejo o chat agora? Acho que vocês estão vendo, né? Aí, Júpiter é esse daqui, ó. Estão vendo a setinha do meu mouse, né? Júpiter é esse aqui, ó. Esse que parece um 4. Então, ele é uma, na verdade, é uma cruz, né? Com uma perninha para cima. Júpiter. Ele acabou de entrar em Gêmeos. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, ele está na casa 6. O mapa, gente, a gente sempre lê da setinha aqui do ascendente, né? Essa setinha pro lado esquerdo é o ascendente. E aí a gente começa a ver para baixo, né, as casas. Então, assim, da setinha do ascendente até a próxima linha de baixo é a casa 1. Aí dessa linha para a linha de baixo é a casa 2 e assim sucessivamente, né? Então, a gente sempre lê dessa forma. E como o Júpiter aqui está encostado na 5, ó, tá vendo? Tá em cima da linha, né, da casa 5. Na verdade, essa é a cúspide da 6, né? Mas é a linha que divide aqui a 5 e a 6. Só que como a gente vê em sentido anti-horário, não influencia a 5, tá? Nesse caso. Se tivesse aqui, tipo, encostado, por exemplo, aqui perto aqui da cúspide da 5, poderia influenciar as duas casas. Igual tá esse Marte aqui, ó. Tá influenciando a 4 e a 5. Agora esse Júpiter pro lado direito, né, da cúspide, daí ele não influencia a 5 mais, só a 6. Me fala se vocês entenderam isso. Eu vou parar de compartilhar, porque senão todo mundo viu o símbolo, né? Porque. Ai, aqui. Porque senão não dá pra eu ver aqui o chat direito, enfim. Fala um pouco sobre Júpiter na casa 7 em Touro, quem vai passar pelo retorno de Júpiter. Então, na verdade, o Júpiter ficou ali um ano, né? Em Touro, saiu agora que entrou em Gêmeos, mas estava ali. Então, ficou ali influenciando esse trechinho, né? Onde às vezes não é uma casa, são duas, tem que ver como que é no seu mapa. Mas ficou lá influenciando e beneficiando, na verdade, a casa onde você tem touro, no caso. E aí agora vai beneficiar onde você tem gêmeos, né? Só que assim, gente, os trânsitos.
É uma coisa diferente do que a gente está falando aqui, que são que são os posicionamentos fixos, né? Na casa onde a gente tem no mapa natal. Então, o que que acontece? Os trânsitos é como se fosse assim uma reforma. Não sei se alguém aqui já morou num apartamento ou numa casa que está fazendo reforma. Morando na casa. É o caos, né? Porque você tem que tirar tudo de um lugar e pôr pro outro. Aí fica aquela poeira. Então, assim, é meio caótico quando o planeta está passando por ali. Por mais que seja um planeta benéfico, tá? Porque ele está fazendo reforma, né? Os ajustes que precisam ser feitos. E aí, quando ele sai, você consegue sentir o efeito, tipo, nossa, agora tá muito melhor, né? Tipo, quando acaba a reforma, né? E você vê aquilo pronto, é isso que acontece quando o planeta sai. Então, reflitam aí sobre essa reforma, né? Que Júpiter fez nessa área da sua vida, né? Onde você tem touro e agora vai começar a reforma onde você tem gêmeos. Mas voltando aqui para casa 7, né? Então, a pessoa pode, né, se atrair, se sentir atraída por alguém que é de fora, que tem uma outra cultura, né, ou de um outro lugar. Às vezes, pode falar também sobre mais de um casamento ou mais de um relacionamento muito significativo para a pessoa, né, um relacionamento bem sério. Por mais que não seja um casamento, mas se aquele relacionamento foi muito importante para você, isso conta também. E não ficar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas se, sei lá, um namoro muito sério ou uma coisa que virou um noivado, aí termina e depois se envolve de novo com outra pessoa, né? Relacionamentos onde você realmente se compromete, tá? Casa 7 é isso, né? Romances ali é mais casa 5, mas a casa 7 é mais tipo, estou com você, você está comigo, e a gente firmou um compromisso, né? Então, a casa 7 é mais isso. E aí, como Júpiter fala sobre muitas possibilidades, né? Às vezes pode falar mesmo sobre dois casamentos, né? Isso não é uma regra absoluta, tá, gente? Mas pode acontecer. Meu marido foi noivo, olha lá. É isso, gente. Júpiter retrógrado na casa 7. Então, gente, sempre que um planeta dá retrógrado, é como se você tivesse que revisar, refletir melhor sobre aquele assunto, sabe? Então, repensar algumas coisas. E não necessariamente repensar o relacionamento em si, né? A pessoa, sabe? Não isso, mas repensar a forma de se relacionar e o porquê você está se relacionando daquela forma. Entende? Então, tipo, é como se tivesse um chamado para, tipo, putz, será que é assim mesmo, o jeito certo de se relacionar? Será que eu tô pensando certo? Sabe? Meio que isso, assim. É, deixa eu ver aqui. Falou que ia voltar de ré dirigindo sem virar o carro. É, revisitar seus atos em alguns momentos. É, refletir sobre aquela área da sua vida, né? A Monique perguntou aqui, retorno de Júpiter na 6, pode falar sobre mudança de casa? Então, às vezes pode ser que sim, por conta de você trabalhar em outro lugar, né? Porque a casa 6 fala mais sobre trabalho, gente, na verdade. Então, tem essa chance de trabalhar fora. Se você não puder trabalhar remoto, você vai ter que se mudar, né? Então, nesse caso, sim, tá? Que mais? Mas a mudança normalmente vem pelo trabalho. Deu pra entender isso, né, gente? Acho que ficou claro. Que mais? Um Júpiter na 7 é isso. E também, né, as parcerias profissionais, então é a mesma coisa, tipo, se envolver com pessoas que estão fora, ou ter parcerias profissionais, você aqui, o outro lá, né? Então tem isso também. E a pessoa pode ter características, né? A pessoa com quem você vai se conectar ali, seja amorosamente ou profissionalmente, pode ter as características de Júpiter, né? Então pode ser uma pessoa que gosta muito de viajar, de conhecer novos lugares, de estudar também, né? De adquirir conhecimento. Uma pessoa que lê bastante, que, enfim,
que tá ali, que se isola às vezes, tá? Isso, Júpiter também pode falar sobre isso, tá, gente? Não sei se, eu acho que eu não falei isso no começo, né? Mas Júpiter também tá um pouco relacionado, assim, ao isolamento. Porque, pensa numa pessoa que quer adquirir muito conhecimento. Não dá pra fazer isso, tipo, num bar, entendeu? A pessoa às vezes vai se excluir para poder estudar, para poder ler, para poder adquirir aquele conhecimento, né? Ela vai ficar ali sozinha no cantinho, lendo e aprendendo, né? Mas depois ela vai querer aplicar, né? Júpiter é isso, é viver a experiência, é viver o que aprendeu, né? Experienciar aquilo, vivenciar. Hum. Aí, ah, ai, gente, babei, não Bom, repara. É, Júpiter na 8. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Vejam aí, por favor. olha. Júpiter na casa 8, hein? Uhum. Então, a casa 8 representa os nossos medos, traumas. Ai, gente, calma. Lado desafiador de Júpiter na 7. Gente, é sempre assim, ó, ser meio inconsequente, entendeu? Aí você junta os significados, tipo, nem conheço a pessoa, já quero namorar, vou me entregar porque vai dar certo. E aí, quando você vê, nem conheceu a pessoa direito, entendeu? Mas você já foi, já foi. É meio que isso, tá? Hum, Lost. Criar fanfic com crush. Tipo isso. É isso aí. Você vai imaginando, né? Acabou de conhecer a pessoa, Porque nossa, são. já, a gente já namora, a gente já casou, a gente já tem 4 filhos. É tipo isso mesmo. É meio. Tem um pouco do lado do exagero no sentido até da ilusão, né? De peixes, né? Nós 3 meses noivamos aí, tá vendo? Meu! Gente, Vamos, tem alguém meu! com o microfone ligado. Pariu. Acho que é o Roberto. É que nem sempre aparece aqui pra mim, gente. Acho que era isso mesmo. Bom, obrigada, Ju. Eu vi aqui. 4 anos juntos, 2 filhos. Eve. Não sei como é que se fala seu nome. Me desculpa. Espero que eu esteja falando certo. Mas é isso aí. Muito rápido, né? É isso. Então vai, agora vamos para 8. Júpiter na 8. Casa 8 fala muito sobre essa questão de medos e traumas, as nossas sombras, as nossas crises, também as crises que a gente passa, os momentos de transformação, né? Eu brinco que a casa 8, ela é meio nebulosa, então eu gosto de dar esse exemplo, né, para ficar mais claro assim. É como se fosse o porão de uma casa. Então, tipo, pensa, tudo que você não sabe muito o que fazer com aquilo lá, não sabe onde colocar, não sabe o que fazer com aquele objeto, vai pro porão, entendeu? Depois eu vejo o que eu faço com isso daí. E fica lá aquele depósito de um monte de coisa que você nunca quer olhar, entendeu? Que você nunca quer mexer. E é mais ou menos o que a gente faz com as nossas emoções, né? Tipo, às vezes eu tô sentindo uma coisa X, não sei o que fazer com isso, jogo lá. Aí fica no limbo. Fica lá, tipo, nunca mais vi. Aí vem um trânsito pela sua casa 8, né? Um trânsito de um planeta, que seja de Júpiter ou de qualquer outro, de Sol, enfim, uma lua cheia, um eclipse. Aí é a vida, né? Abrindo essa portinha aí desse porão e jogando tudo no meio da sua sala, na sua cara, assim, ó, entendeu? Aí você fica, meu Deus, mas de onde veio esse monte de coisa, né? E normalmente é o que a gente faz com os nossos medos e traumas, as nossas sombras, né? A gente não quer muito olhar para aquilo, a gente não sabe o que fazer, né? Com aquilo. E normalmente quem tem Júpiter ali na 8 tá muito aberto a, por exemplo, fazer terapia, encontra bons terapeutas, né? Para tratar mesmo tudo que tá, esse bololô de coisa que tá ali, né? Então. Se você tem Sagitário, né, ou Peixes nessa casa 8 também vale.
E se você tem gêmeos nessa casa, que Júpiter vai passar aí agora, né? Também. Então é ótimo, um ótimo período aí para fazer terapia, para revisitar aí os seus medos, né, seus traumas. É um período bem interessante. É, Ju, a hora que abre já viu, né? Socorro. Socorro, Deus. Então, é complicado. Então, é bem interessante. Eu brinco que é a casa da terapia, né? A casa 8. Então é bem bom, assim, se conectar com isso. E normalmente quem tem Júpiter ali é bem aberto, assim. Por exemplo, quem tem Saturno, Saturno é meio oposto, tá? Por isso que eu fico falando sempre dele, para vocês verem também a diferença, né? Então Júpiter expande, né? Saturno restringe, representa um pouco de escassez, né? Júpiter é abundância, e Saturno não. Então, assim, quem tem Saturno ali, às vezes reluta muito para fazer terapia, entendeu? Tipo, não quer olhar, não quer. E lógico, né? Esse é o lado desafiador de Saturno. Já tem aula de Saturno, hein, gente? Saturno é o calo no seu sapato, hein? É no calo. Vocês entenderam? É o sapato apertando seu calo, tá? Então, a pedra no seu sapato, né? Então tem que trabalhar bastante, assim, a casa onde a gente tem Saturno, ou Capricórnio, ou Aquário, né? Já tem aula, eu vou compartilhar com vocês o link. Vou compartilhar o link de todas as aulas lá no grupo, para vocês irem estudando aí. Já tem bastante conteúdo. E então, para vocês verem também a diferença, né? Que, tipo, um não quer muito terapia, o outro é super aberto, quer fazer todas. Então, é isso, assim. Mas também Júpiter na 8, né? O lado desafiador pode ser, por exemplo, sei lá, tá fazendo uma terapia, acredita em tudo que apareceu lá, isso aí também é melhor calma, né? A gente sempre tem que analisar para ver o que aquilo ali serve para nossa vida, né? Essa aula vai ficar disponível para assistir de novo depois? Vai, gente. Sensacional a aula de Saturno. A Ju assistiu, ó. Obrigada, que bom que você gostou. É boa mesmo, gente. Vou deixar a parte. Assistam. Que mais? Acho que foi, né? Ah, e a casa 8 também pode falar sobre. Importante falar isso. A casa 8 também representa recursos alheios, né? Também representa, por exemplo, heranças, não só de que vem por exemplo, a pessoa, seus pais morreram, ficou herança para você. Não só isso. Mas, por exemplo, se os seus pais te sustentam, também vale, né, ali na casa 8, né? Não necessariamente eles precisam ter morrido e deixado uma coisa para você, mas tipo, se você é sustentado por algo que não é você que está gerando aquele dinheiro, isso também entra na casa 8, né? Dinheiro do marido, dinheiro, né, do parceiro ali, da parceira, também entra nessa casa 8. Patrocínios entram, tipo, blogueiro, sabe? Que todos os blogueiros, gente, provavelmente têm Júpiter na casa 8, tá? Porque eles ganham muita coisa, né? Eles ganham, tipo, eles não precisam comprar, eles ganham, né? Para fazer publi, que seja, mas eles ganham, né? Então, ou dinheiro de banco também é visto ali na casa 8, né? Então, também tem isso. E a casa 8 também representa a morte e o renascimento, né? Pode ser não literalmente falando sobre uma transformação de vida e tudo, mas pode ser também literalmente falando, né? Então, é como se a pessoa lidasse bem com os finais de ciclo, seja um final de ciclo no trabalho, por exemplo, ou a morte de alguém mesmo, né? Então, são pessoas que lidam bem com isso, sabe? Que entendem que tudo está sempre em transformação, né? O Júpiter na 8 ali. Agora, agora, o Júpiter na casa 9. Vamos lá. Casa 9, na verdade, é a casa de Júpiter, né? É a casa análoga ao signo de Sagitário. Então, isso só vai, tipo, potencializar ainda mais as características do próprio Júpiter, sabe?
Então, realmente vai ser uma pessoa que vai fazer muitas viagens, que vai estudar muito. Sabe aquela pessoa que, tipo, formou na faculdade, aí foi fazer uma pós, aí foi fazer outra especialização, aí foi fazer mestrado, foi fazer doutorado, aí depois não tem mais o que fazer, vai fazer curso na internet, entendeu? Vai estudar, vai ter uma biblioteca assim em casa, vai ler 500 mil livros, é assim, né? E vai viajar muito também, vai entrar em contato com outros países, outras culturas. Pode ser que a pessoa tenha muitas religiões também, tipo, às vezes vai mudando, dependendo do signo que tá, né? Às vezes fica em um só fanático, né? Mas dependendo do signo que tá, se for um signo mutável, principalmente, né? A pessoa pode se conectar com várias religiões diferentes, assim, sabe? É muito doido. Ive, eu e meu filho, até demais. Ah, então, aí Júpiter em conjunção com Saturno muda um pouco, porque lembra que eu falei que Saturno é meio que o oposto, né, de Júpiter. Então, precisa analisar direitinho também o signo, né? Mas pode dar uma trancada. Se você tiver esse Saturno bem trabalhado no seu mapa, no sentido de ter muita disciplina, de ter mais maturidade, principalmente depois dos 30 anos, normalmente a gente começa a ir para o lado mais fluente de Saturno, né? Que é ficar, tipo, mestre naquilo, que é fazer aquilo muito bem, né? Então, potencializa ainda mais, sabe? É uma junção, assim, muito boa, muito perfeita, assim. Mas no começo pode ter sido mais desafiador, né? No começo da vida ali. É, tem Júpiter no finalzinho da nova em Sagitário, em conjunção com o meio do céu. Então, tem que ver se ele realmente influencia a nova ou se já tá só influenciando a casa 10, hein? Que é o meio do céu, viu, Luísa? É, então, tem que ver. É, mas pode ser que valha daí para os dois, né? Tanto para casa 9 quanto para casa 10 também. A Larissa falou, Cláudia, você acha que pessoas que têm a casa 12 em Sagitário e Júpiter na casa 9 em Virgem pode ser muito fanático religioso? Pode, pode sim. Mas depende muito também, né, da criação da pessoa e tal, né? Mas normalmente, sim, Júpiter na 9, né? Sagitário na 12, pode sim. Posicionamentos aí que conectam muito com isso. Ah, e Júpiter retrógrado. Então, é isso de repensar, né? Aquilo de refletir sobre, ai, será que eu tô no caminho certo, né? Então, eu vou ali rever, né? Ah, eu tô aqui numa religião X. Aí não tá fazendo sentido mais pra mim. Então, eu vou para uma outra religião que agora faz mais sentido, sabe? É como se fosse um ultrapassando o outro, assim. Tipo, agora, nesse momento de vida, não faz mais sentido para mim, então eu vou buscar uma outra. Lembra que Júpiter também tem a ver com isso, né? Da eterna busca. Nunca tá suficiente. Ainda mais quando tá retrógrado, né? Porque daí você vai sempre refletir. Será que realmente essa religião, tudo nela faz sentido para mim? Né? Então, vai buscar uma outra, né? É, então é isso. Acho que falei aí dos pontos, né? Principais. Olhei agora no mapa, realmente está influenciando a casa 10. Então, Lu, então vamos falar de se posicionamento aí, casa 10. Gente, a casa 10 também tem vários significados, né? E é a oposta à casa 4, que representa as nossas emoções, nosso lar, nosso mundo interno. A casa 10 é o mundo externo, né? A casa 10 é a nossa carreira, nosso papel na sociedade. Se a casa 4 é a mãe, a casa 10 é o pai, né? Então, às vezes, você, não sei se, que nem Luísa, né? Você falou que tem ali, tá influenciando a 10. Seu pai viajava a trabalho, ele foi ausente de alguma forma, ou você sentiu ele ausente de alguma forma, ou às vezes ele se isolava para estudar, não sei. Pode ser isso também, pode ser um pai com as características de Sagitário, né? O Júpiter na 10. E pode falar também sobre aquela coisa das oportunidades, né? Das oportunidades de trabalho
fora, né, em outro lugar, outra cidade, outro estado, outro país. Pode ser até que às vezes acontece, né, da pessoa ter um pai de uma cultura, uma religião diferente. Deixa eu ver. Meus pais são separados, por um período ele esteve mais distante, é isso. É isso aí. É, às vezes assim, varia muito o motivo, sabe? Às vezes é um pai que trabalha muito, ou que trabalha fora, ou são separados, ou enfim, assim, infinitas possibilidades, né? Mas normalmente é um pai que esteve, assim, pelo menos um período mais distante, né? Ele tem Sagitário na 10 também. Então, e assim, gente, o meio do céu, né, a casa 10 ela pode falar também sobre tipo, seu destino, sabe? Como se você tivesse que cumprir aquilo ali, sabe? Como se você tivesse que ir naquele sentido, né? Então, quem tem Sagitário na 10 ou Júpiter, tem um chamado, assim, para realmente vá explorar, sabe? Vá além dos seus horizontes, tipo, conheça coisas diferentes, né? Se informe de quantos conhecimentos você conseguir, mas e não é, gente, não são estudos rasos, tá? Júpiter e Sagitário são estudos aprofundados, tá? Não é nada superficial, não. Então tem que estudar, estudar muito mesmo. Meu noivo tem Júpiter na casa 10 em Sagitário, conjunto com Marte e Vênus, pais separados. Então, gente, é isso. E aí é muito doido, né? Porque e é muito legal, assim, a gente entender o nosso próprio mapa, óbvio, isso é o principal, né? O nosso autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, porque ajuda muito no entendimento da nossa própria vida, né? E entender também as fases e tudo mais. Mas é muito legal também ver o mapa de quem a gente tá perto, né? As pessoas ao nosso redor ali, porque também ajuda a gente a compreender a pessoa, né? Porque cada um é um universo, né, gente? Então, às vezes a pessoa faz uma coisa que você não entende, aí você vai olhar lá no mapa dela e fala, putz, tá explicado. Aí você pensa, putz, tudo bem, a pessoa fazer isso, porque era a tendência dela mesma, né? E a gente consegue entender muito melhor e se relacionar melhor também, né? Porque quando você busca entender o outro, seus relacionamentos necessariamente vão ficar muito melhores, né? Então é bem legal também ver o mapa das pessoas mais próximas, assim, né? Pessoas que você mais convive. E mesmo que você não conviva, né? Tipo, se, sei lá, sua relação com sua mãe, com seu pai, com seu irmão sempre foi mais problemático, é interessante dar uma olhada no mapa dessa pessoa também para você entender algumas coisas, né? E é até legal também ver, fazer a sinastria, né, do mapa da pessoa com o seu. Depois eu vou dar uma aula de sinastria, gente. Depois vocês me falam aí se vocês querem. Sinastria é quando a gente combina dois mapas, né? E vê como que aquela pessoa influencia a gente e vice-versa, como a gente influencia também a pessoa. É muito legal. Alana, quero, Pamela, quero muito, Vivi, já quero, já quero. Ai, gente, que lindo. Vocês querem muito. Pode seguir até a meia-noite. KKKK. Ai, gente, eu amo também. Sinastria é muito legal, viu? E eu vou, daqui a pouco, quando eu terminar aqui as casas, eu vou abrir o mapa aqui para mostrar uma coisa para vocês, que são as casas derivadas, gente. Anota isso e me cobra no final, se eu esquecer, tá? Que quando eu tava falando da casa 8 eu lembrei disso, das casas derivadas. É muito legal. Já vou dar de bônus aqui para vocês, porque eu não vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Então, todo mundo quer. Vou fazer aula de sinastria um outro dia. Ai, vamos lá, então parei na casa 10, né? É, beleza. Casa 11. Vamos lá para a casa 11. Casa 11 fala muito sobre os grupos onde a gente está inserida, né? Então, os nossos amigos também, mas é mais do que isso. Às vezes não são os nossos amigos, amigos íntimos mesmo, sabe? São as pessoas que estão ali no seu dia a dia, no convívio. Por exemplo, você vai numa academia, aí tem as pessoas da academia.
entendeu? Você tá ali na rede social, você tá seguindo X pessoa, aí tem os seguidores daquela mesma pessoa, sabe assim? É mais um senso de comunidade, né? A Casa 11. Inclusive, ela também representa muito as redes sociais, né? E então Júpiter ali abre muito as portas e oportunidades de conhecer pessoas nesses meios muito interessantes com as quais você pode aprender muitas coisas úteis para você, né? Júpiter também tem muito a ver com essa coisa da expansão da consciência, né? Então você poderia super aprender muito através das redes sociais, por exemplo, sobre expansão da consciência, sobre ter uma visão de mundo mais aberta, mais ampla, né? Ou então seguir aquelas pessoas que viajam, né? Os nômades digitais, né? Então seguir essas pessoas também, é, isso também faz super sentido. Ou ter realmente amigos, né, de outros lugares. Então, normalmente quem faz intercâmbio, né, fica com um amigo de cada país, assim. Então, é meio que isso, né? O Júpiter na 11. Deixa eu ver aqui, gente, o que vocês estão falando. Tem Júpiter na casa 11 em Sagitário. Então, ainda em Sagitário, né? Amplia ainda mais isso que eu tô falando. Júpiter na casa 11 em Leão. Então, em Leão, a tendência também é de conhecer e estar em contato com pessoas relevantes, às vezes artistas ou pessoas conhecidas, né? Que Leão realmente é o artista, né? Então, alguém perguntou, não lembro quem foi, tipo, a tendência de conhecer pessoas famosas é na 11, tá? Normalmente, quando tem a casa em Leão, justamente. Júpiter na 11 torna ela popularzinha? Pode ser sim, tanto a própria pessoa dona do mapa, né? Quem tem o Júpiter na 11, mas pode ter amigos que são assim também, né? Júpiter na 11 em Câncer, minha mãe. Então, daí em Câncer também, às vezes muda um pouco, né? Então, por exemplo, sua mãe provavelmente vai ter amigas mães. Todas as amigas dela, o círculo social dela, provavelmente é todo mundo mãe, assim, né? Que Câncer remete muito à mãe, né? Ou donas de casa, ou pessoas que estão nessa vibe, assim, mãe, né? Enfim, mas depende também muito, porque, por exemplo, se a casa 11, a cúspide da casa 11 corta em Câncer, tem que ver onde é que tá a Lua também, no mapa dela, entendeu? Porque a Lua é o regente de Câncer. Então a gente sempre tem que ver, gente, o planeta regente do signo que a casa tá cortando, tá? Isso é sempre para interpretar o mapa. Estou com Júpiter na casa 11 na Revolução Solar. Então, Érica, é isso. Aproveita ali as redes sociais, fica muito de olho, o que que você pode aprender com as pessoas que você segue. Mas só que como tá, não sei se já tá em Gêmeos, não lembro. Quando você fez aniversário, se tava ainda em Touro ou se já tava em Gêmeos. Tem que ver, porque se já tiver em Gêmeos, daí são muitas possibilidades e você pode se perder um pouco. Tipo assim, às vezes até é interessante dar uma filtrada, sabe, em quem você segue, assim, para não ficar muita coisa, senão a gente se perde. Tudo que aprendi foi com pessoas da internet, você é uma das nômades digitais que eu acompanho. Ai, gente, eu sou nômade digital, vocês acham? Socorro! Com um filho, é difícil, gente. É desafiador, ó, vou te falar. Ai, ai. 10 em Gêmeos, não para em casa. É isso. Tava em Touro, Érica, então. Aí não é tão grave. Fiz aniversário em março. Ah, então. Então ainda tava em Touro. Não é tão grave. Você provavelmente acompanha pessoas mais firmes, sensatas, que não mudam tanto de opinião. Júpiter em Gêmeos é mais loucura total. Gente, é muito engraçado. O Davi, meu filho, né? Pra quem não sabe, ele tá com 4 anos. E ele tem Vênus em Gêmeos.
Gente, é loucura. Às vezes eu vou fazer uma pergunta pra ele, ele não espera eu terminar a pergunta, ele fala não. Aí depois que eu faço a pergunta, ele processa, ele fala sim, 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 sim. E ele sempre faz isso. É muito doido. Tipo, eu vou perguntar, Davi, tal, 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 tal. Aí ele, não, antes de eu terminar. Aí ele, sim, 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 sim. Gente, como é que pode? A criatura com 4 anos. Socorro. Vênus em Gêmeos é hiperativo? Então, não necessariamente, né? Só que assim, o Davi é ariano, tem ascendente em Sagitário e ainda tem a Vênus em Gêmeos, entendeu? Então, assim, ó, socorro. Ele tá muito engraçado, gente, de verdade. Ele tá muito engraçado. Ah, e o Davi também tem muitos planetas na casa 3. A casa 3 é a casa que fala sobre a comunicação, né? Então ele é muito comunicativo. O Davi fala muito, assim, ele fala muito, 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 muito. E aí, às vezes, ele fala atropelando, né? Não espera nem eu terminar de falar, já responde, aí depois corrige a resposta e muda de opinião. Sempre que eu peço para ele escolher alguma coisa, ele não consegue. É uma coisa impressionante, gente. Às vezes eu falo isso ou isso, mas tem que escolher um. Ele fala, não, quero os dois. Gente, é uma coisa bizarra, juro para vocês. É muito engraçado observar, né? Ai, ai. Mas ainda bem que pelo menos eu tenho essa ferramenta que é a astrologia, que daí eu entendo, né? Eu entendo essa coisa da personalidade dele. Bom, Júpiter na 11 já foi. O lado desafiador, né? Ter aqueles amigos meio inconsequentes, assim, de tipo, não pensa nas consequências de nada. Só vai fazendo e aí, tipo, loucura total, né? Então, cuidado. É, Bom, aí vamos lá para a casa 12. A casa 12, às vezes as pessoas também não entendem muito bem, né? Uma casa meio aérea, é uma casa de final de ciclo, né? Então, é a última casa e ela representa muito a questão da espiritualidade. A casa 12 fala muito sobre o inconsciente também. E por quê, né? Porque a casa 12 também representa o período de gestação de quando a gente estava na barriga da nossa mãe. É, porque o ascendente representa o nascimento, né? E a casa 12 vem antes da casa 1. Então, representa aquele período que a gente não tá aqui, meio que não tá aqui encarnado, né? Mas tá na barriga da nossa mãe. A gente já existe, mas a gente não tem muito o lado racional ali. E tudo, 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 gente, que a nossa mãe sente passa para nós, influencia aquele bebezinho que tá ali, né? E como o bebezinho que tá ali não tem o lado racional para pensar, ah, não, tudo bem, minha mãe tá sentindo isso por causa disso, disso, disso. Ele só sente, impacta, ele sente sem filtros, né? E então impacta muito, assim, muito. E imagina, tipo, sei lá, uma mãe triste, uma mãe muito, muito, muito triste. Isso, a tristeza, né, as emoções, elas geram hormônios, né? E os hormônios passam para a criança. Então, você imagina os hormônios de uma pessoa muito, muito triste, uma pessoa adulta, passando para um bebezinho pequenininho. Imagina o impacto disso, né? Então, é muito interessante observar que quando as pessoas têm ali na casa 12 planetas mais desafiadores, pode ver que a mãe não estava muito bem na gestação, né? Um Saturno ali, ou uma lua meio em quadratura, em tensão. Minha mãe tem Saturno, então pergunta, não sei se ela vai saber, né? Como que a mãe dela, sua avó, né, tava ali quando a sua avó estava grávida da sua mãe. Não sei se ela vai saber, não sei se dá para perguntar, mas enfim, é complicado. E isso daí, gente, fica, porque assim, a casa 12, por que que ela é mais difícil de entender? Porque não fica nítido pra gente, não é uma coisa muito palpável, né? Por exemplo, tem gente que, sei lá, a mãe já faleceu, não dá pra perguntar, tipo, ai mãe, como é que você tava, né, quando tava grávida de mim? Ou às vezes a mãe não lembra direito, né? Sei lá. E aí fica no ar, assim, tipo, não sei, não sei como minha mãe tava, e dependendo de como ela estava, isso te afetou.
sem você lembrar, porque é óbvio que você não vai lembrar, mas aquilo tá no seu inconsciente, isso ficou marcado, né? Tá no seu inconsciente. E como que a gente acessa o inconsciente? Tem como. Às vezes, é porque assim, é meio complicado, porque a gente não foi ensinado a fazer isso e a gente não tá acostumado a fazer, né? Mas normalmente, vou dar um exemplo muito legal. Todo mundo vai fazer, hein? Ó, presta atenção, já faz 1h20 que a gente tá aqui na aula. Alguém, em algum momento desse tempo todo que passou, alguém pensou assim, preciso respirar agora. Meu coração precisa bater agora. Ninguém, né? Por quê? Porque isso é inconsciente. Nosso corpo faz sozinho. A gente não precisa parar para pensar. Tipo, precisa respirar agora, calma aí. Não, a gente tá assistindo e tá respirando, né? O coração tá batendo, a gente não precisa dar o comando, né? Só que olha que engraçado. Quando você para prestar atenção na sua respiração ou nos seus batimentos cardíacos, você começa a trazer coisas do seu inconsciente para o consciente, porque você está prestando atenção numa coisa inconsciente, entendeu? Tipo assim, intencionalmente, né? Então, se você quer descobrir o que está no seu inconsciente, é a meditação, é o silêncio. E aí vem os outros significados da casa 12, né? Que é o contato com a espiritualidade, que é o isolamento, né? E normalmente o lado mais desafiador da casa 12 são os vícios. Então, tipo, pessoas que têm vícios, ou até os casos mais graves daí, né? O isolamento, por exemplo, em hospício mesmo, né? Em prisões, pessoas que vão presas. Então, isso também tem muito a ver com a energia de casa 12 ou pessoas que estão no hospital, por exemplo, não conseguem, tem que ficar lá no hospital, né, por algum motivo. Então, casa 12 também representa muito isso. E normalmente essas pessoas que têm, né, que estão conectadas a esse lado mais desafiador de casa 12, têm esses traumas ali na gestação e às vezes nem sabem, porque é inconsciente, né? E aí, quando elas começam a entrar mais em contato com o lado fluente da casa 12, que é a espiritualidade, que é se isolar, que é até acessar conhecimentos, mas o lado mais lado sagitário de Júpiter, né? Que é do conhecimento de você ler mesmo e tudo mais, é mais palpável, né? Agora, o lado mais peixes de Júpiter é um conhecimento interior, ou é um conhecimento divino, né? Então, é um pouco mais complicado mesmo de explicar, né, essa casa, mas é isso, tá? É quem tem Júpiter nessa casa, normalmente a pessoa consegue fazer essa conexão, sabe? Com o silêncio, com o divino, e consegue trazer as coisas que estão inconscientes para o consciente, né? E normalmente é quando a mãe tem uma gestação muito feliz, muito boa, né? Sentindo coisas muito boas, alguém que foi muito desejado, enfim. Então, então é isso, gente. E pode representar também muitas viagens, né? Porque a Casa 12 também fala sobre viagens no exterior e tudo mais. Eu acho que foi tudo, gente. Eu acho que falamos aí sobre os pontos principais, né, de cada casa. Me falem aí se vocês têm dúvidas. Me mandem aí no chat. Mas vocês escreveram umas coisas que eu não vi. Peraí. Minha mãe tem Saturno, meus conflitos, rejeição. Quem tem Vênus na 12? A Vênus também é um planeta benéfico, né, Érica? Então, é até, assim, parecido com Júpiter de alguma forma, né? Então, a Vênus na 12, provavelmente sua mãe também tava bem. Tem que ver os aspectos da Vênus, né? Mas, normalmente, se não tiver nenhum aspecto desafiador, provavelmente sua mãe também estava bem, também queria muito ter você, né? Então, é isso.
Perdeu o pai cedo com 4 anos, apanhava na gestação grávida. Nossa, sinto muito. É triste, né? Mas é isso, gente. Traumas mesmo. Quem tem planetas desafiadores na casa 12 é trash, normalmente a história. Deixa eu ver. O mapa progredido dela, o Sol está em Leão. Então, quando o Sol está em Leão, ahn, aliás, quando o Sol está na 12, o Sol ilumina, né? Em toda casa que o Sol tiver, gente, o Sol traz muita clareza. Ele traz luz mesmo, literalmente, o Sol mesmo, né? Traz luz. Então a gente começa a enxergar aquilo de uma forma mais nítida mesmo, sabe? Aquela área da nossa vida, né? Onde o sol tá. E onde o sol tá no seu mapa natal, é aquela área principal da sua vida, tá? Através daquele assunto, dos assuntos, né, daquela casa, você vai aprender muitas coisas, assim. Vai, tipo, expandir sua consciência demais através daqueles assuntos. É bem legal. Ó, a Luísa me lembrou aqui das casas. Vou colocar, já vou compartilhar o mapa com vocês. Deixa eu só terminar de ler aqui. Ele se torna desafiador, está com outro um aspecto ruim com outro planeta. Então, às vezes sim. Depende muito, tá, Gili, como cada um lida, né, com as energias, tem que ver os signos também. Mas não é que se torna desafiador. Às vezes pode ter um desafio ou outro, mas o Júpiter continua sendo um planeta benéfico, né? Então talvez tenha alguma coisa ali para você superar, superando isso, tipo, nossa, vai ser muito benéfico, sabe? Normalmente é isso, tá? Não deixa de ser benéfico, mas às vezes pode ter alguma encrenquinha ali naquela área, né? Júpiter e Quirón na mesma casa, o que pode ser? Então, depende se eles fazem conjunção ou não, né? Mas normalmente vai ter as características de Júpiter mesmo assim, só que aquilo pode ser uma ferida para você, né? Que é o que Quirón representa, uma ferida, mas também através dessa ferida você pode se curar e curar muitas pessoas também, através desses assuntos, né? Dessa casa. Roberto ali, Júpiter e Saturno na 10. Então, Roberto, foi o que eu falei. Saturno é o oposto de Júpiter, né? Então, se você consegue trabalhar muito bem as características de Saturno, assiste a Masterclass de Saturno. Você consegue unir muito, é tipo a união perfeita, sabe? Um completa o outro, assim, Júpiter e Saturno, né? Que são opostos. Então, se você tem as energias bem trabalhadas dos dois planetas, é maravilhoso, tá? Mas como o Saturno, principalmente antes dos 30 anos, pode, tipo, né, representar muita limitação, muita escassez, às vezes é complicado, mesmo tendo Júpiter lá, não vai ser só flores, entendeu? É isso. Júpiter interceptado na casa 1. Então, mas aí não importa, o Júpiter é o mesmo significado, tá? Na verdade, a gente fala que é o signo que está interceptado, né? Mas quando você tem um Júpiter no signo que está interceptado, é mais light, não é tão em desequilíbrio assim, porque o planeta ele está trazendo a energia daquele signo para aquela casa, entendeu? Por mais que não nenhuma cúspide corte naquele signo. Bom, acho que eu respondi tudo. Vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem o mapa. Ó, casas derivadas é isso aqui, gente. Por exemplo, todo mundo sabe que a casa 1 é o ascendente, né? E, por exemplo, a casa 4 vamos na casa 3, vai. Casa 3 é a casa dos irmãos. Então, por exemplo, se eu quero entender o meu irmão, a vida financeira do meu irmão. Então, vamos supor, esse é meu mapa. Esse é o mapa de agora, tá? Mas só para dar um exemplo. Vamos supor que esse seja meu mapa. Então, aqui é minha casa 1, aqui é minha casa 2, aqui é minha casa 3. A minha casa 3 é como se fosse a casa 1 do meu irmão. Acompanha isso, gente. Então, como que eu vou ver a vida financeira do meu irmão? É a minha casa 4. Porque a casa 4 é como se fosse a casa 2 dele. Vocês estão entendendo isso, gente? Me fala se vocês estão entendendo. Vou colocar aqui, vou abrir o chat aqui. Ai, gente, eu acho que eu fechei, meu Deus. Aqui. Vocês entenderam isso?
Me fala no chat. Porque é um pouco complexo, mas assim, é isso. Então, por exemplo, minha casa 3 é como se fosse a casa um do meu irmão. Isso mesmo, Ari. Isso aí. Então, por exemplo, a casa 4 que representa a minha mãe, é como se fosse a casa um dela. Entenderam? A casa 5 a minha casa 5 a casa 5 do meu mapa, é como se fosse a casa um do meu filho. Porque a casa 5 é a casa dos filhos, não é? Então, é como se fosse a casa um dele. A casa 7 minha casa 7 representa os meus relacionamentos, né? O meu marido, por exemplo. Então, a minha casa 7 vai ser a casa um do meu marido. Por isso que eu falei que a casa 8 eu lembrei disso quando eu tava falando da casa 8, né? Então, quando eu falei da casa 8 eu falei, a casa 8 pode representar o dinheiro do seu marido. É o dinheiro que vem dos outros. Por quê? Porque se a casa 7 é o meu marido, a casa 8 é a casa 2 do meu marido. A casa um seria a 7, né? A próxima é a casa 2, que é a casa do meu. Olha a Juliana, tipo, meu Deus. Sabe aquele emoji do bonequinho explodindo o cérebro, assim? É isso, né? As casas derivadas, você fica, meu Deus do céu, como assim? Eu consigo ver a vida de todo mundo agora através do meu mapa. É muito louco, né? Gente, é muito louco. É muito louco, o bagulho é doido mesmo. Agílio, se tem mais de um irmão, não importa. Você pode considerar os três ali. A Larissa falou que não entendeu. Você entendeu agora, Lari? Eu sei que é complexo, mas assim, vamos. Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Calma. Pera, deixa eu ler os comentários. Mas é só sobre a visão que a pessoa tem dessas relações, né? Não que necessariamente. Isso. Isso aí, Luísa, é a sua percepção. A Larissa entendeu agora. Ai, que bom. Enteados também, na 5. Mesma casa dos filhos. Vamos lá. Tem alguém ainda que não entendeu? Que eu tento explicar de alguma outra forma, gente. E aí é muito louco, gente, porque assim, dá para você ver a sua avó, o seu avô. Então, por exemplo, pensa aí na sua vida, na sua. Se o seu avô materno não se parece com você, não tem as suas características. Pensa, mas pensa bem. Pensa bem. Por quê? Por que que eu tô falando isso? Olha só. Pega isso, pega esse pensamento. A casa 4 é a casa da mãe, certo? Então tá. Então a casa 4 é como se fosse a casa um da sua mãe. Aí a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o pai da sua mãe, que é o seu avô materno, o ascendente dele é como se fosse a sua casa um. Então é como se ele tivesse o mesmo mapa que você. Olha que doido isso, gente. Isso é muito doido, sério. Isso é muito doido. Então, muitas vezes a gente tem uma ligação forte, tá? Com o nosso avô materno, mesmo que a gente não conheça, tenta pesquisar. Pergunta para sua mãe a vida dessa pessoa como foi. Se ela souber, né? Mas enfim, pergunta. Deixa eu ver as mensagens aqui. De casamento, olha qual casa? Casa 7. Isso, e a 8 é o financeiro dele, do marido. Isso mesmo. Achei sensacional o jeito que você ensinou. Meu Deus, tô assustada. Ai, gente, é muito legal, né? É muito legal. Ai, eu amo. Eu amo, amo. Deixa eu ver. Vocês estão perguntando do avô paterno, né? A gente faz a outra conta, ó. Então, o pai é a casa 10, né? Então, é como se a casa 10 fosse a casa um do seu pai. Aí a gente começa a contar a partir dessa as 10 casas, né? A casa 10 é a casa do pai. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser a casa 7, a casa do seu avô paterno, né? Vai ser a casa 7. Aí vocês veem se tem relação aí. Juliana, então não quer dizer que eu vou ter um filho aquariano? Ufa!
KKKKK crying. Então, calma, vamos lá, vamos por partes. Se você tem aquário na 5, pode ser que ele seja aquariano ou não, mas não indica o signo da pessoa necessariamente, mas sim as características, entendeu? E aí você sempre tem que ver também, tipo, se você tem aquário na cúspide da 5, você tem que ver onde é que tá Urano no seu mapa também, entendeu? Então tem isso também, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Meu Deus, eu tenho casa 10 em Áries e meu pai tem Sol em Áries. Gente, isso acontece, isso é típico, tá? Acontece muito, assim. Muitas vezes eu tô fazendo mapa das pessoas, aí eu falo, você tem tal signo na casa 10 que é a casa do pai. Ah, nossa, meu pai é desse signo. É assim, muitas vezes acontece mesmo. Isso não é uma regra, mas muitas vezes acontece, porque a pessoa tem aquela, vai ter aquelas características, entendeu? Aí pode ser, às vezes, se não for no sol, vai ser no ascendente, na lua. Não, a pessoa não precisa ter aquelas características, tá? Às vezes ela tá passando por um momento que é uma progressão. Às vezes a pessoa não tem nada naquele signo, no mapa dela, né? Mas tá passando por uma progressão que ativou aquelas características. Então, para você, a pessoa tem aquelas características, entendeu? Não tem que ver o mapa da pessoa, mas é como você enxerga e sente aquela pessoa, entendeu? Deixa eu ver aqui. Ah, a Érica tinha perguntado do pai materno, né? Então a gente coloca aqui a mãe, né, que é a casa 4. Aí começa a contar 10 a partir dessa casa. Então conta um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim, o pai materno não, gente, o avô materno, desculpa. Ixi, pai materno. O pai da mãe? É isso, né, Érica? E não sei o que que você quis dizer, depois você me explica. Eu que não entendi, não sei. Pai da mãe, que ela quis dizer, aí você começa a dar 10. Ixi, não entendi. Porque o pai da mãe é o avô materno, né? Foi o que a gente fez. Que é a casa um mesmo. Agora deixa eu ver aqui os outros comentários, gente. A Ivy falou que estuda astrologia há alguns anos e nunca viu isso. Minha filha. Cada dia é um novo dia para descobrir várias coisas na astrologia, porque tem muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Aqui o avô materno é escorpião, assim como eu. Alana, isso aí. Tá. Claudinha, eu só não entendi como a gente une isso com o mapa da pessoa. Ah, então acho que eu respondi isso, né, Ari? Porque não necessariamente a pessoa vai ter um mapa assim, mas é a nossa percepção da pessoa. É... Tô um pouco bugada. Isso aí. A gente usa essa técnica para entender a relação. É isso aí. Não necessariamente é um mapa realmente da própria pessoa, entendeu? É, é, acho que foi, né? Respondi tudo. Então, aí tem a avó. Como é que era, gente? Eita, tô bugando também. É muita coisa, gente. Depois de mais de 1 hora e meia de aula, eu tô assim, ó. Já, já, já deu um nó aqui no cérebro. Mas eu acho que é isso, né, gente? A avó paterna. Então, a gente tem que começar da casa 10, né, que é o pai. Ah, isso. E aí começa a contar. Um, dois, três, quatro, que é a mãe do pai. Então é a avó paterna. Também é o nosso ascendente. Então perceba se você tem alguma semelhança com a sua avó paterna, com a mãe do seu pai. Pensa aí. Depois vocês me contam, gente. Ou me conta aí nos comentários se você já conseguir fazer o link, né? Ou se você tiver que pensar um pouquinho mais, pesquisar a história da pessoa, aí você me conta depois ali pelo inbox no Insta, pode me chamar no WhatsApp também. Meu, adoro receber feedback, tá? Pode me mandar mesmo. Meu filho, é a minha casa 12. Como assim? Como assim, Ive? Como assim? Não entendi.
Acho que ia conhecer ela, mas ela chamava Júlia. E você é Juliana, né? Ó, que louco. Muito bom. Depois você pesquisa a história dela, se for possível. É, sou parecida até fisicamente com ela, mesmo não tendo conhecido ela. Bizarro, são por fotos. É, Laís. É muito doido mesmo. É muito legal. E a mãe, aliás, a avó materna vai ser a Sete, né? Acho que é isso. Então a casa 4 é a mãe. Um, dois, três, quatro. É, isso, a mãe da mãe. A mãe, a avó materna vai ser a sua casa 7. Psicogenealogia me ensinou muito da árvore da família e fecha com o mapa. Olha lá, a Miriam falando. Muito bom. É isso, gente. É isso aí, o estudo de casas derivadas, né? Muito louco. Então, acho que é isso, né, gente? Acho que falamos aí, dei esse bônus para vocês, das casas derivadas, que é muito legal. E é muito legal também, por exemplo, aqui nessa casa, né? Nesse exemplo desse mapa. Se eu quisesse ver qual é o assunto mais importante para minha mãe, por exemplo, mãe é casa 4, né? Então eu conto, onde é que está o sol nesse mapa? Casa um da mãe, casa 2 da mãe, casa 3 da mãe. Então, se você tem o sol na casa 6, o assunto mais importante para sua mãe é a casa dos irmãos, é a casa 3 dela, né? Seria a casa 3 dela. Então, provavelmente ela é muito influenciada pelos irmãos, ou também, ou sei lá, trabalha com alguma coisa da comunicação, né? Ou ensinando, principalmente em gêmeos, né? Então, é isso. Obrigada se puder um dia só de derivada, você explica muito bem. Ah, muito obrigada, Miriam. Eu tento. É que é um assunto meio complexo, né, gente? E hoje a Lua tá em Ares, a gente fica assim, né, meio acelerada. Aí eu me empolguei aqui explicando, aí tipo, vai, meu Deus do céu. Mas que bom que vocês entenderam, fiquei feliz. É muito legal, né? E é isso. Acho que é isso, né, gente? Acho que falamos aí, dei bastante ferramentas para vocês. Agora vocês vão pegar o mapa de todo mundo, né? Através do mapa de vocês mesmos. Vocês vão investigar a vida alheia, né? Ver se faz sentido. Depois eles me contam, hein? A Luísa, você arrasa mesmo, Claudinha, adorei. Ai, que bom. Gente, foi muito maravilhosa. Melhor que a FBI. Ai, gente, melhor, cara. Tá no seu mapa. Tudo da nossa vida tá no nosso mapa. Tudo, 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 tudo. Olhar o mapa do boy. É isso. Ai, é isso, gente. É muito bom, né? Muito louco. Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tudo que a gente conversou, trocou aqui, leve vocês para um lugar melhor, né? É, sempre tudo é para nossa evolução, né? Então, que a gente cresça com as coisas, que a gente siga aprendendo aí, que a gente siga evoluindo, né? E é isso. Acho que. Não sei se a gente tentando entrar aqui. Mas já deu, gente. Gratidão também pela presença de vocês. Tô vendo que vocês estão agradecendo aqui. Agora tem que ter uma masterclass por semana. Vamos ver se a gente consegue essa proeza, né? Mas eu vou fazer uma enquete lá no grupo perguntando, né? Porque essa foi meio que de sopetão, assim, né? Senti de fazer, quis fazer, fiz. Mas depois a gente vai planejar melhor, assim, ver os melhores horários, os dias, né? Para ter mais gente ao vivo também, né? Eu gosto dessa interação com vocês. E vou mandar lá no grupo as outras aulas, as que já estão gravadas, né? Dos outros planetas, dos outros temas, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação, pela paciência, por estarem aqui. E vou indicar também uma música aqui. Eu queria até ter colocado ela no começo. Queria ter colocado ela no começo da aula.
Porém, eu descobri um pouco antes de começar a aula que o Zoom não permite por causa de direitos autorais, essas coisas assim, sabe? E aí eu não consegui colocar a música aqui pra vocês, mas eu vou passar no grupo, tá? É uma música que eu vou passar o link dela no grupo. Uma música que conecta muito, assim, com a energia de Júpiter, sabe? De fé, enfim, de esperança. É uma vibe muito gostosa, assim. De Júpiter, conecta com a espiritualidade também. Acho bem legal. E é isso, gente. Depois eu mando lá o link da gravação. Depois, assim, dessa aula, mas vai demorar um pouquinho, porque eu ainda vou ter que subir-la para o YouTube antes, né? Então, esse processo é um pouco demorado. Agora eu já vou também cuidar do Davi, enfim, obrigações de mãe agora, né? Mas, mas com certeza nos próximos dias aí eu vou mandar o link para vocês e vamos falando, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me mandem lá no Insta, inbox, a gente vai conversando, feedbacks também, tá? Vou aguardar. Agora que vocês sabem das casas derivadas, vou aguardar os feedbacks, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Beijos. Durmam bem. Durmam. Nessa lua em Áries é meio difícil, mas durmam, descansem. Amanhã a gente treina para dormir melhor, né? E é isso, tá bom? Que amanhã a aula vai estar em Áries também. Então tá, gente. Beijinho. Tchau, até a próxima.